Bem-vindo ao curso de Geometria Analítica. Nesta aula, estudaremos como representar os vetores em um sistema de coordenadas. O plano cartesiano é formado por duas retas perpendiculares, que identificamos como eixo x, ou eixo das abscissas, e eixo y, ou eixo das ordenadas. Nós chamamos de origem o ponto O, que é a interseção entre os eixos x e y. O plano cartesiano foi idealizado por René Descartes, um filósofo físico e matemático francês. Ele também era conhecido por seu nome latino, Renatus Cartesius. Daí é que vem o termo plano cartesiano. Ele também é o autor daquela célebre frase, penso, logo existo. Aqui está uma ilustração do plano cartesiano. Temos o eixo x, ou eixo das abscissas, o eixo y, ou eixo das ordenadas, e a origem O. Note que o eixo x é aquele que fica na posição horizontal. Já o eixo y é aquele que fica na posição vertical. Além disso, perceba que os eixos x e y determinam no plano 4 regiões. Cada uma dessas regiões nós chamamos de quadrante. Este é o primeiro quadrante, este é o segundo, este é o terceiro e este é o quarto. Escolhendo agora uma unidade de medida, por exemplo, centímetro, metro, quilômetro, podemos localizar no plano cartesiano qualquer ponto que esteja sobre ele. Vejamos um exemplo. Temos então o ponto F, que terá abscissa 3 e ordenada 4. Perceba como é a notação utilizada. Nós colocamos entre parênteses a abscissa e a ordenada, sendo que, para separar a abscissa da ordenada, nós usamos uma vírgula. Por convenção, as abscissas que são positivas são colocadas à direita da origem, sobre o eixo x. Já as ordenadas que são positivas são colocadas sobre o eixo y, acima da origem. Passando pela posição da abscissa 3, nós traçamos uma reta paralela ao eixo y. Já na posição da ordenada 4, nós passamos uma reta paralela ao eixo x. Essas duas retas se encontram em um único ponto. Esse ponto será o ponto F. Por fim, vale ressaltar que, por convenção, as abscissas negativas são marcadas sobre o eixo x à esquerda da origem. Já as ordenadas que são negativas são marcadas sobre o eixo y abaixo da origem. Vejamos agora como representar um vetor no plano cartesiano. Suponha que o vetor U tem como representante o segmento orientado AB, sendo A igual a menos 2, 1 e B igual a 1, 3, pontos sobre o plano cartesiano. Podemos, então, localizar esse representante. Vejamos aqui nessa figura. Nós marcamos o ponto A, cuja abscissa era menos 2, ficou aqui à esquerda da origem, e a ordenada foi 1, ficou aqui acima da origem. E, por outro lado, nós marcamos o ponto B, que tem abscissa 1, ficou aqui à direita da origem, e tem ordenada 3, ficou aqui acima da origem. Nós desenhamos agora o segmento orientado, de A até B. Dessa maneira, nós localizamos o representante AB do vetor U. Lembrando da definição de vetores, nós sabemos que um mesmo vetor possui infinitos segmentos orientados que pode representá-lo. Dessa forma, podemos localizar no plano cartesiano outros representantes do mesmo vetor U. Vejamos, então, um outro representante do mesmo vetor U. Aqui nessa figura, o segmento orientado OC também é um representante do vetor U. Vejamos, perceba que o segmento orientado OC possui a mesma direção do segmento orientado AB, já que eles são paralelos. Além disso, eles possuem o mesmo sentido, vão da esquerda para a direita. E, por fim, eles possuem o mesmo comprimento. Se você medir a distância da origem até o ponto 3, 2 e medir a distância do ponto menos 2, 1 até o ponto 1, 3, você vai obter o mesmo resultado. Para calcular essas medidas, bastava criar dois triângulos retângulos. Um dos triângulos retângulos teria como hipotenusa o comprimento de O até C, e os catetos seriam 3 e 2. Já o outro triângulo retângulo teria como hipotenusa o comprimento de A até B, e os catetos também seriam 3 e 2. Ora, já que OC e AB são dois segmentos orientados que possuem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento, então eles representam um mesmo vetor. Portanto, o segmento orientado OC também é um representante do vetor U. Bem, talvez você esteja se perguntando como foi determinado este ponto C, que tem abscissa 3 e ordenada 2. Ora,
Perceba que a distância da abscissa do ponto A até a abscissa do ponto B é 3 unidades. Nós temos uma para cá e duas para cá. Além disso, a distância da ordenada do ponto A até a ordenada do ponto B é 2 unidades. Daqui até aqui nós temos uma, daqui até aqui nós temos 3, então, portanto, de 1 até 3 nós temos 2 unidades. Com base nessas distâncias, e lembrando que queremos armar um segmento orientado OC de modo a ter a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento de AB, nós marcamos o ponto C, de abscissa 3 e ordenada 2. Bem, como há infinitos representantes do vetor U, o mais conveniente será este que tem a origem coincidindo com a origem do plano cartesiano. Nesse contexto, diremos que as coordenadas de U são 3 e 2, sendo que usaremos a notação U igual a 3, 2. Aqui, cuidado para não confundir. Nós tínhamos usado anteriormente a notação C igual a 3, 2, para identificar que as coordenadas do ponto C eram 3, 2. Agora, estamos usando a notação U igual a 3, 2, mas não confundir esses dois objetos geométricos. Ponto é ponto e vetor é vetor. Nesse caso aqui, quando falamos que U é igual a 3, 2, estamos, na verdade, dizendo que o segmento orientado que vai da origem até o ponto 3, 2 é um representante do vetor U. Por outro lado, quando escrevemos C igual a 3, 2, estamos dizendo que o ponto C é localizado no plano cartesiano pela abscissa 3 e ordenada 2. Vejamos agora a definição de coordenadas de um vetor no plano. Seja o segmento orientado AB um representante do vetor U, sendo que A igual a x0, y0 e B igual a x1, y1 são dois pontos no plano cartesiano. Usamos U igual a x1 menos x0, y1 menos y0 para denotar que o segmento orientado OC, que vai de O igual a 0, 0 até C igual a x1 menos x0, y1 menos y0, é um representante de U. Os escalares x1 menos x0 e y1 menos y0 são chamados de coordenadas do vetor U. Observação: definindo a operação B menos A como sendo x1 menos x0, y1 menos y0, podemos escrever que o vetor U é igual a B menos A. Não confunda esse símbolo de menos que aparece entre o ponto B e o ponto A com esse símbolo de menos que aparece entre o escalar x1 e o escalar x0, e entre o escalar y1 e y0. Apesar de usar o mesmo símbolo para denotar, entre aspas, essas subtrações, elas são distintas, já que os operandos do primeiro caso têm uma natureza diferente dos operandos no segundo caso. Em outras palavras, no primeiro caso existe, entre aspas, a subtração entre dois pontos. Já no segundo caso, nós temos uma subtração entre escalares, ou seja, uma subtração entre números. No fundo, é como se estivéssemos definindo que, entre aspas, a subtração entre dois pontos é, na verdade, a subtração entre os escalares que representam as suas coordenadas. Façamos um exercício. Sejam os pontos A igual a 1 e menos 1 e B igual a 3 e 3. Determine as coordenadas do vetor U com o representante AB. Além disso, esboce esse vetor no plano cartesiano. Vejamos a resolução desse exercício. AB é representante de U, sendo A igual a 1 menos 1 e B igual a 3, 3. Então, faremos U igual a B menos A. Note que B é o ponto final do segmento orientado AB. Já o ponto A é o ponto inicial do segmento orientado AB. Nesse contexto, estamos fazendo U igual a ponto final menos ponto inicial. Continuando, nós vamos ter isso aqui igual a 3 menos 1, 3 menos menos 1, o que é igual a 2, 4. Tome cuidado com o jogo de sinal. É muito comum as pessoas errarem essa parte. E aqui nós temos o esboço desse vetor no plano cartesiano. Temos o segmento orientado, que parte do ponto O até o ponto 2, 4. Vejamos agora o que seria o espaço cartesiano. O espaço cartesiano é formado por três retas, que são perpendiculares duas a duas. Identificamos essas retas como eixo x, ou eixo das abscissas, eixo y, ou eixo das ordenadas, e eixo z, ou eixo das cotas. Nós chamamos de origem o ponto O, que é a interseção entre os eixos x, y e z. Perceba que o espaço cartesiano usa ideias análogas ao plano cartesiano. Entretanto, nós estamos agora em 3 dimensões, ao invés de 2, como era anteriormente. Escolhendo uma unidade de medida,
Por exemplo, centímetro, metro, quilômetro, podemos localizar no espaço cartesiano qualquer ponto que esteja sobre ele. Então, temos aqui o ponto F, cujas coordenadas são 2, 1 e 3, a abscissa é 2, a ordenada é 1 e a cota é 3, e nós marcamos o ponto como segue aqui na ilustração. Para determinar o ponto F, nós passamos pela abscissa 2 uma paralela ao eixo Y. Em seguida, passamos na ordenada 1 uma paralela ao eixo X. Essas duas retas se encontram em um ponto. Por esse ponto, nós passamos uma paralela ao eixo Z. Por fim, passamos pela cota 3 uma reta paralela ao plano determinado por XY. Essa reta é traçada de modo a encontrar aquela reta paralela ao eixo Z que traçamos anteriormente. Desse modo, essas duas retas se encontrarão em um único ponto. Esse ponto será o ponto F. Uma outra forma de determinar o ponto F é criando esta caixa ilustrada aqui na figura. Com base na abscissa 2, na ordenada 1 e na cota 3, nós fechamos essa caixa de modo que o ponto F será este vértice da caixa, ou seja, este canto da caixa. Vejamos agora a definição de coordenadas de um vetor no espaço. Basicamente, é a mesma ideia que usamos para definir coordenadas de um vetor no plano. A diferença é que agora teremos uma terceira coordenada. Seja o segmento orientado a B um representante do vetor U, sendo que A igual a x0, y0, z0 e B igual a x1, y1, z1 são dois pontos no espaço cartesiano. Usamos U igual a x1 menos x0, y1 menos y0, z1 menos z0 para denotar que o segmento orientado OC, que vai de O igual a 0, 0, 0, até C igual a x1 menos x0, y1 menos y0, z1 menos z0, é um representante de U. Os escalares x1 menos x0, y1 menos y0 e z1 menos z0 são chamados de coordenadas do vetor U. Observação: definindo a operação B menos A como sendo x1 menos x0, y1 menos y0, z1 menos z0, podemos escrever que o vetor U é igual a B menos A. Façamos um exercício. Sejam os pontos A igual a 1, menos 1, 2 e B igual a 3, menos 4, 3. Determine as coordenadas do vetor U com o representante AB. Além disso, esboce esse vetor no espaço cartesiano. Vejamos a resolução desse exercício. O segmento orientado a B é representante do vetor U. Sendo A igual a 1, menos 1, 2 e B igual a 3, menos 4, 3, nós faremos U igual a B menos A. Lembrando que, novamente, nós estamos fazendo ponto final menos ponto inicial. Continuando, nós vamos ficar com 3 menos 1, menos 4 menos menos 1 e 3 menos 2. Isso vai ser igual a 2 menos 3 e 1. Novamente, tome cuidado com o jogo de sinais. Temos aqui nessa figura o esboço desse vetor no espaço cartesiano. As coordenadas dele são 2, menos 3 e 1, sendo que a abscissa é 2, a ordenada é menos 3 e a cota é 1. Se você tiver dificuldade para marcar esse ponto, faça um esboço dessa caixa ilustrada na figura. Aquele ponto desejado será este vértice da caixa, ou seja, este canto da caixa. Vejamos algumas observações. O conjunto formado por todos os pontos que estão no plano cartesiano é denotado por R2, ou seja, temos que R2 é igual a o par XY, tal que x e y pertencem a R. Já o conjunto formado por todos os pontos que estão no espaço cartesiano é denotado por R3, ou seja, temos que R3 é igual ao trio x, y, z, tal que x, y e z pertencem a R. Por fim, tanto o plano cartesiano quanto o espaço cartesiano são chamados de sistema de coordenadas. Ou seja, tanto o plano cartesiano quanto o espaço cartesiano possuem a função de servir como um sistema de localização. Essa aula termina aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário. Além disso, se desejar, inscreva-se no meu canal.